Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 181. Especialmente para profissionais abaixo do nível 40, definitivamente não são poucos. Quanto às poções mágicas primárias e aos pergaminhos de habilidades primárias, eles são tesouros ainda mais inestimáveis. Se essas duas coisas forem retiradas e vendidas, custarão pelo menos centenas de milhões. Esta é a poção mágica primária, você pode levá-la abaixo do nível 40 e todos os atributos serão aumentados permanentemente em 200. É difícil comprar lá fora, não está disponível nas bolsas e raramente é visto em leilão. Também existem pergaminhos de habilidade intermitentes, embora sejam apenas elementares, ainda não têm preço. As habilidades de iniciante não são necessariamente inúteis. Muitas habilidades podem ser desenvolvidas. A maioria dos profissionais simplesmente não consegue dominar todas as suas habilidades, mesmo que acumulem um grande número de pergaminhos de habilidades, eles podem perder uma ou duas habilidades. A regra para usar pergaminhos de habilidade é que quanto mais abrangente a habilidade, maior a probabilidade de sucesso. É muito provável que a última habilidade, centenas de pergaminhos de habilidades destruídos, não seja necessariamente bem-sucedida. É aí que os pergaminhos de habilidade piscantes entram em ação. 3 grupos leves voaram no ar, avisando a todos os competidores que o prêmio está aqui e depende da sua capacidade de retirá-lo. Os profissionais abaixo, um por um, encararam os prêmios, seus olhos brilharam, determinados a conseguir zero. Lin Moyu olhou para ele e parou de olhar. Se quiser ver, espere até conseguir e olhe devagar. Com os prêmios disponíveis, a competição de hoje começou oficialmente. A 400ª aparição do time de Lin Moyu. Ele era o único em campo. Os 4 de Ningyi descansaram na plateia. Enfim, subir também é assistir a uma peça, é melhor assistir fora do palco. Miao Yu disse em voz baixa, desta vez, sorteamos uma equipe do Sakura Country, e a outra parte parece ser bastante poderosa. Jian Taotao bufou. A pessoa que liderou a equipe no Sakura Country desta vez se chama Nanako, e sua profissão é uma bruxa do santuário, que é uma profissão exclusiva do Sakura Country. Esta profissão é muito misteriosa, não há muita informação registrada e embora a classificação não seja uma lenda, disse que é muito estranha. Todos os países, todas as forças, terão sempre uma linhagem especial. Como resultado, nasceram muitas profissões únicas. Sakura Country tem 2 profissões únicas. Uma delas é a profissão lendária amplamente conhecida, Omi-Oji. A outra é mais misteriosa e é conhecida como a Bruxa do Santuário. As bruxas do santuário são classificadas como ocupações raras, raramente aparecem no mundo exterior e há muito poucos materiais relacionados. É uma profissão muito misteriosa. A equipe Sakura Country entrou no ringue, liderada por Nana, vestida com a fantasia de Sakura Kuni e sapatos de madeira. Ele também rende ao caminhar. Atrás dela estava um cavaleiro, 2 arqueiros e 2 magos. Olá, Senhor Lin Moyu do Reino do Verão Divino. Nanako saudou ligeiramente Lin Moyu, parecendo muito educado. Essa também é a impressão que Sakura Country passa para muita gente, e é especialmente educada. Se o coração está sujo ou não, só eles mesmos sabem. Lin Moyu não está interessado em Sakura Country, existem apenas contradições e conflitos entre eles. Lin Moyu sabia muito bem que o Omi-Oji chamado Tojutaro queria se matar e, assim que tivesse oportunidade, não deixaria a outra partir. Nanako viu que Lin Moyu não reagiu e deu 2 passos à frente, suprimindo ainda mais a voz. Nosso imperador, Sua Majestade, está muito interessado na carreira do Sr. Lin, e Sua Majestade o Imperador convida sinceramente o Sr.
Se o Sr. Lin tiver algum requisito, ele pode mencioná-lo e Nanako pode concordar com qualquer coisa. O significado em seus olhos é compreendido pelos homens. Devo dizer que Nana é muito bonita. Exala um charme incrível. Simplesmente pela aparência, não era pior do que qualquer mulher que Lin Moyu já tinha visto. Porém, aos olhos de Lin Moyu, por mais bonito que seja, é inútil. Ning Yi ouviu as palavras de Nanako e acenou com os punhos. Que vagabunda! Miao Yu repetiu, de fato, inferior. Os olhos de Lin Moyu mostraram um pouco de desgosto. Vá embora. Nanako também não se importou. Sr. Lin pode pensar sobre isso. Ditado. Depois disso, ela recuou para o meio do time, e os cavaleiros do time bloquearam a frente de Nanako e o cavaleiro cobriu Nanako completamente, e de frente, Nanako não podia ser visto. Se quiser atacá-la, você deve primeiro derrotar o cavaleiro. A formação no anel tremeluziu, formando uma grande cortina de luz, envolvendo todo o anel. Com um clique suave, o jogo começou. 2 magos esqueletos apareceram instantaneamente ao lado de Lin Moyu. O Skeleton Magel usa habilidades imediatamente. Em Sakura Country, um fantasma apareceu no ar. As pessoas são como corpos de cobras, não humanos ou demônios. Shikigami. Lin Moyu instintivamente pensou que era Shishin, mas quando olhou de perto, não era. Este fantasma abriu sua boca enorme e engoliu todos os ataques do mago esqueleto. Uma risada coquete soou e Nanako colocou a cabeça para fora de trás do cavaleiro. Sr. Lin, este é o deus cobra com rosto humano do nosso país Sakura, que pode devorar qualquer ataque elemental. Portanto, seu ataque é ineficaz contra nós. Lin Moyu não ficou surpreso. Para chegar à final, são necessárias 2 escovas. Como isso pode ser facilmente resolvido? Como os ataques elementais não funcionam, tente ataques físicos. 5 guerreiros esqueletos apareceram na frente dele e correram com um clique. Neste momento, uma sombra apareceu novamente acima da cabeça de Sakura Country. Um monstro com a cabeça coberta de espinhos, uma cabeça de javali e um corpo de bruto apareceu no ar. Habilidade: possuída por Deus. Diante da coquete de Nanako, o monstro parecido com um javali se enterrou no corpo do cavaleiro. Os olhos do cavaleiro brilharam vermelhos e seu impulso explodiu, como um vento forte soprando pelo ringue. Ao mesmo tempo, um rugido como de uma fera saiu de sua boca. Habilidade: desafio de grupo. 5 esqueletos foram envolvidos pela habilidade ao mesmo tempo, mudando de alvo à força e avançando em direção ao cavaleiro. O cavaleiro, após ser possuído, não recua, mas avança e lança uma habilidade de carga em direção ao esqueleto. Com um grande estrondo, o cavaleiro foi derrubado. Os guerreiros esqueletos também fizeram uma pausa coletiva antes de continuarem avançando. O rosto de Nanako mostrou choque. Senhor, o esqueleto de Lin é realmente poderoso, e até mesmo os cavaleiros possuídos pelo gigante deus do poder ficaram chocados. Enquanto ela falava, uma luz brilhou em seu dedo médio. Habilidade: aprimoramento de posse. O impulso no corpo do cavaleiro aumentou novamente, como se adicionasse vários estados. O cavaleiro foi totalmente aprimorado, rugindo e rugindo repetidamente para os guerreiros esqueletos, e na verdade bloqueou 5 guerreiros esqueletos sozinho. O desempenho é um pouco difícil, recuando constantemente, mas realmente bloqueia. Essas habilidades são verdadeiramente sem precedentes. A bruxa do santuário de Sakura Country é uma profissão misteriosa e muito poucas pessoas a viram. Ninguém sabe sobre as diversas habilidades de Nanako. Olhando agora, sinto que esta profissão é ainda mais misteriosa e estranha. Os deuses que ela convocou não devem ser deuses verdadeiros. É mais como uma espécie de fera invocada, e o bilhão da classe Shikami do mestre Yin Yang. Shikigami pode lutar de forma independente e possui uma grande variedade de habilidades. E o que Nanako convocou, ou seja, pode existir de forma independente ou ser integrada ao profissional, potencializando muito a força do profissional. Esta profissão é especial e poderosa.
Havia muitos profissionais importantes presentes, e quando viram as habilidades profissionais de Nanako, não puderam deixar de sentir uma sensação brilhante. Se tais habilidades forem usadas nesses profissionais de ponta, eles poderão ser mais poderosos? Algumas pessoas já pensaram em ir até Nanako depois para conversar sobre isso. O cavaleiro bloqueou o guerreiro esqueleto e, sob a habilidade provocativa, o guerreiro esqueleto atacou freneticamente o cavaleiro, ignorando Nanako. Nanako sorriu. Parece que a convocação do Sr. Lin não é muito obediente. Lin Moyu sorriu levemente. Desobediente? Só que ele não comandou. Com um movimento no coração, os guerreiros esqueletos que sitiavam os cavaleiros viraram seus alvos e avançaram em direção a Nanako. Não importa como o cavaleiro usou a habilidade de provocação, os guerreiros esqueletos o ignoraram. O rosto de Nanako mudou repentinamente, ela realmente se arrependeu de ter provocado Lin Moyu. Ela suspirou novamente, possuída por Deus. A primeira divindade com corpo de cobra invocada rapidamente se fundiu no corpo do mago. O mago, que sempre abaixou a cabeça, levantou de repente a cabeça e uma luz vermelha apareceu em seus olhos. Um anel de fogo explodiu em resposta, ejetando todos os guerreiros esqueletos no ar. A resistência ao anel de fogo, o poder é mais forte do que o anel de fogo de resistência comum, obviamente após um aumento. Nanako usa a habilidade novamente. Uma divindade parecida com uma aranha apareceu acima de sua cabeça. Habilidade, possuída por um deus. O som coquete foi que esse deus-aranha se fundiu no corpo de outro mago. Os olhos do mago brilharam vermelhos e ele ergueu seu cajado. Uma brisa suave sopra. Habilidade, algemas do vento. Algemas apareceram nos guerreiros esqueletos, uma após a outra, e eles foram controlados e incapazes de avançar. Tudo acontece na pederneira. Num piscar de olhos, os 5 guerreiros esqueletos foram controlados. Nanako deu um suspiro de alívio e disse com um sorriso coquete, Sr. Lin, o ataque elemental é ineficaz, o guerreiro esqueleto está controlado, você tem algum outro truque? Se não, então você perde. Capítulo 182. Enquanto ela falava, o cavaleiro já estava correndo em direção a Lin Moyu. Aos olhos de todos, Lin Moyu era apenas um invocador. Se você deixar o poderoso cavaleiro correr na sua frente, haverá apenas um beco sem saída. Mesmo que Lin Moyu ainda tivesse 3 guerreiros esqueletos não convocados. Mas como invocá-lo, não deve ser controlado, não terá nenhum papel. Muitas pessoas acham que desta vez Lin Moyu realmente vai acabar. Nanako já tinha um sorriso vitorioso no rosto. De repente, houve uma luz vermelha no ringue. O sorriso de Nanako congelou em seu rosto. Truque fantasma, não consigo subir na mesa. A palma de Lin Moyu exala um brilho vermelho deslumbrante. Habilidade, maldição lenta. Nanako, cavaleiros, incluindo o mago arqueiro à sua frente. Uma algema vermelha apareceu no topo da cabeça. Reduzindo 40 vezes a velocidade, o cavaleiro de repente executou a câmera lenta. Lin Moyu contornou o cavaleiro com elegância e naturalidade e caminhou em direção a Nana. O cavaleiro tentou virar a cabeça, queria virar, mas a velocidade era muito lenta. Quando terminou de se virar, Lin Moyu já havia caminhado mais de 10 metros. Não consigo acompanhar de jeito nenhum. O sorriso de Nana congelou em seu rosto. Não é que ela queira ficar rígida, mas ela não pode voltar atrás. Seus atributos não são tão fortes quanto os dos chefes. Originalmente, a agilidade tinha apenas algumas centenas de pontos. Agora, quando amaldiçoado, é realmente mais lento que uma tartaruga. Seu sorriso permaneceu rígido e difícil de afastar. Diante de Lin Moyu, que se aproximava, por mais ansioso que seu coração estivesse, ele não conseguia reagir. O que aconteceu? O que há de errado com Nanako? Maldição, isso é uma maldição, eles foram desacelerados, muitas vezes reduzidos. A profissão de Lin Moyu é necromante. Além de poder invocar, ele também é um mago.
Mago amaldiçoado, profissão terrível. As habilidades profissionais de Lin Moyu levantaram a ponta do iceberg novamente. Guerreiros esqueletos e magos esqueletos já são fortes o suficiente, se combinados com a habilidade de maldição 000, são simplesmente aterrorizantes. Os olhos de Nanako estavam cheios de ansiedade, diante de Lin Moyu que se aproximou. Ela queria deixar o mago ativar a habilidade e usar o anel de fogo de resistência para afastar Lin Moyu. Mas suas habilidades são especiais e exigem impressões de mãos. A velocidade está muito lenta agora. Após uma série de impressões de mãos, estima-se que 1 minuto não seja suficiente. Ela não pode usar suas habilidades se não puder fazer mudras. Ela não pode dirigir magos. Os 2 magos possuídos pelos deuses ficaram como marionetes, imóveis. Não só o mago não se mexeu, mas o arqueiro também manteve a cabeça baixa e fechou os olhos, e não houve movimento do começo ao fim. Esta anomalia também foi descoberta. Acontece que todos esses são fantoches de Nanako. Não admira que eu tenha sentido que algo estava errado agora. Essas pessoas não parecem pessoas normais. Não é uma pessoa viva, mas um profissional morto, uma marionete feita por métodos especiais. HMPH, truques de fantasmas, não consigo subir na mesa. Afinal, Sakura Country é apenas um país pequeno e só pode fazer coisas obscuras. Também há pessoas com visão na plateia, que conseguem enxergar de imediato a essência profissional de Nanako. Na verdade, é usar os chamados deuses para controlar o fantoche. A essência também é uma espécie de invocador, e não há muito mistério para falar. Lin Moyu já havia caminhado na frente de Nanako, encarando Nanako com olhos assustados, demonstrando desdém. Um guerreiro esqueleto apareceu na frente de Nanako. Habilidade: Ataque Berserk. A luz vermelha brilhou e Nanako desapareceu do ringue e apareceu diretamente sob o ringue. Ela foi eliminada. A melhor maneira de lidar com o invocador é destruir o próprio invocador. Lin Moyu também conhece essa verdade. Então o guerreiro esqueleto não teve cerimônia, atacando um por um. Sem o comando de Nanako, a velocidade foi desacelerada novamente. Esses fantoches são impotentes para resistir. Um por um, eles foram eliminados. Aquele boneco arqueiro nem teve chance de fazer isso do começo ao fim. Nanako só podia observar, impotente. Olhando nos olhos de Lin Moyu, havia ódio e medo. Mas se ela tivesse um terapeuta com ela, não seria assim. As habilidades de purificação do curador podem eliminar maldições. Mas quem poderia imaginar que Lin Moyu realmente usaria uma habilidade de maldição? O necromante levantou a ponta do iceberg novamente. Invocação, maldição, 2 habilidades principais. As pessoas especularam se Lin Moyu teria alguma habilidade oculta. Neste jogo, Lin Moyu venceu novamente. A segunda partida consistiu em um time profissional do Eagle Country contra o time da Academia Aurora do Império Shenxia. Jian Taotao olhou para o anel e disse a informação que acabará de obter. Esta equipe no Eagle Country não é comum. Na competição participam muitas equipas de vários países, bem como equipas oficiais de vários países. Todas as equipes civis do país Águia foram eliminadas na rodada da competição. Somente esta equipe oficial do país das Águias poderá chegar à final. A equipe consiste em 5 pessoas, nomeadamente Shadow Knight, War King Auxiliare, Avei Archer, Elemental Magé e Shadow Assassin. Todos eles são profissionais raros e não existe um único profissional de nível lendário. Dizer que um país grande como o país da Águia não pode eliminar alguns profissionais lendários, o demônio abissal não vai acreditar. Só se pode dizer que tem outras razões. Jian Taotao disse em voz profunda, a força desses poucos profissionais excede em muito a de profissionais do mesmo nível. Assim como o cavaleiro, que também é um cavaleiro das sombras nível 29, ele não consegue derrotar o cavaleiro das sombras do país da Águia. E a lacuna não é pequena, é do tipo que fica completamente esmagada. Ning Yi parecia ter pensado em algo. Eu me lembro,
O Eagle Country parece ter feito alguns experimentos nos últimos anos para desenvolver uma poção de aprimoramento completamente nova. Disse que após tomar esta poção, os atributos do profissional podem ser aumentados várias vezes depois de tomar esta poção. Um profissional de nível raro pode ser comparável a um profissional de nível lendário. Ning Yi também ouviu seu avô falando sobre isso. Jian Taotao disse, não só o campo do nosso grupo, mas nas competições de outros grupos, existem equipes de profissionais do Eagle Country com uma força extraordinária. Parece que o Reino da Águia pesquisou com sucesso este novo tipo de poção. Ning Yi disse suavemente, você tem que ter cuidado. Lin Moyu sorriu e disse que estava tudo bem. Ele sentiu que mesmo que todos os seus atributos aumentassem várias vezes, ele não seria mais capaz de superar seus guerreiros esqueletos. Com seu próprio talento, os atributos do guerreiro esqueleto aumentaram 30 vezes. No ringue, o Eagle Country Pro Team e o Aurora Academy Pro Team se enfrentaram. Desde o início do jogo, o profissional Eagle Country mostrou uma tendência esmagadora. A equipe profissional da Academia Aurora foi firmemente reprimida. A equipe da Academia Aurora que chegou à fase final não foi organizada pelos próprios alunos, mas foi enviada pessoalmente pela Academia Aurora. Todos estão no nível 29, usando os melhores equipamentos de platina e habilidades completas. O mais importante é que o capitão desta equipe é um profissional lendário, o divino atirador Liu Xianrin. A Academia Aurora enviou uma equipe liderada por profissionais lendários, que originalmente estava destinada a conquistar o campeão deste grupo. Inesperadamente, a abertura foi suprimida. Os cavaleiros do País da Águia atacaram freneticamente, e o Cavaleiro das Sombras ficou coberto de gás negro. Cada ataque traz uma luz sangrenta. Ao causar danos aos inimigos, restaure sua vitalidade e força física e cure-se. Se não fosse pela relativa fraqueza no estágio posterior, o Cavaleiro das Sombras poderia se tornar um profissional lendário com essa característica. O Avei Archer do oponente é extremamente poderoso e cada ataque é como uma pequena explosão. Os feitiços do mago foram lançados sem escrúpulos, imobilizando a equipe da Academia Aurora. 0. Peça flores 0. O terapeuta cerrou os dentes e continuou tratando, o que mal conseguia manter. Mas se isto continuar, é apenas uma questão de tempo até perder. Mide tempo. Na equipe da Academia Aurora, o atirador do olho divino Liu Xianrin disse em voz profunda, e o cavaleiro na frente não hesitou em rugir. Habilidade, desafio de grupo. Habilidade, defesa extrema. Atraia todo o poder de fogo da equipe Eagle Country, ao mesmo tempo, eleve sua própria defesa ao extremo. Insistiu em ganhar tempo para Liu Xianrin. Liu Xianrin estava brilhando, ganhando impulso. A razão pela qual um profissional lendário pode ser chamado de profissional lendário não é apenas porque seus atributos são superiores aos de profissionais do mesmo nível, mas também porque suas habilidades são mais fortes. O God Eye Shooter pode ser classificado como um profissional lendário, como pode ser tão simples. O ataque da equipe Eagle Country é muito poderoso, e a luz da defesa extrema está enfraquecendo gradativamente os magos da equipe Zero Aurora Academy lançando feitiços constantemente, mas o ataque recair sobre o cavaleiro do oponente, e só pode causar uma pequena quantidade de dano. O terapeuta da outra parte pode curar com apenas uma habilidade de cura. A única esperança agora são as habilidades mais fortes de Liu Xianrin. Lin Moyu sentiu que algo não estava certo. 0 Esses profissionais do Eagle Country parecem ser muito fortes, como me sinto, a sanidade deles foi afetada. Se fosse eu, definitivamente encontraria uma maneira de interromper as habilidades dinâmicas de Liu Xianrin. Capítulo 183. Assim que as palavras de Lin Mo foram divulgadas, Jian Taotao e várias pessoas sentiram que estava certo. Os olhos dessas pessoas revelaram uma luz de excitação e pareciam feras selvagens. Um pouco mais selvagem, menos sensato. Lin Moyu sentiu que devia haver algo errado com esta poção. Tudo tem dois lados, e se a poção pode ser melhorada tanto, deve haver grandes desvantagens. As habilidades de Liu Xianrin finalmente estão prontas.
Acompanhada por uma luz brilhante, uma flecha afiada arrastou uma longa cauda de luz no ar e então explodiu como fogos de artifício. Habilidade: Tempestade de Flechas da Destruição. No segundo seguinte, um grande número de flechas afiadas apareceu nos fogos de artifício. Caiu como uma tempestade. O alcance é tão grande que quase cobre a maior parte do anel. Cada flecha afiada carrega um poderoso poder de ataque e explode no ringue. O rugido era interminável e todo o ringue tremia. A tempestade formada pelas flechas afiadas durou muito tempo, onda após onda, sem intenção de parar. Com certeza, há um problema. Ning Yi soltou um suspiro baixo. Na tempestade de flechas afiadas, a equipe do País da Águia não se esquivou nem se esquivou, e carregou-a diretamente com força. Até seus terapeutas fazem isso. Mime-se quando estiver ferido, você só não sabe como evitá-lo. Nenhum profissional pode ser tão estúpido, a menos que seja realmente impossível evitá-lo. Jian Taotao comparou as informações que obteve. O estilo anterior de jogo deles era esmagar fortemente o oponente, então ninguém percebeu isso. Parece que há um grande problema com esta porção. A habilidade Arrow Storm durou 30 segundos completos, e todo o anel foi feito em pedaços. Liu Xianhe engasgou. Essa habilidade deu o melhor de si e seu corpo estava quase esvaziado. Os 5 profissionais da equipe Eagle Country não foram vistos no ringue. Eles não sobreviveram à habilidade Arrow Storm. Lin Moyu balançou a cabeça. Transformar um profissional em uma fera que só sabe atacar só trará destruição no final. Lidando com o demônio abissal, ele sabia que os profissionais tinham que avançar e recuar de maneira ordenada. Atacar cegamente só terminará em fracasso. Se você pode vencer, é apenas porque não encontrou uma existência poderosa. Lin Moyu disse, se os times profissionais do Eagle Country forem assim, nos outros grupos também perderão. 7. Você se senta bem, não estrague o plano. Jian Taotao correu para perguntar novamente. Com certeza, foi semelhante ao que Lin Moyu disse. Em cada grupo, a seleção nacional de Eagle Country, que cantava alto, encontrou Waterloo coletivamente. Não há tática, só saber o ataque, no final só a derrota. No pequeno pátio do Deus Branco, ao lado da mesinha de chá, havia uma calma Ning extra. Ning disse calmamente, aqueles caras do Eagle Country falharam. Men Anven fechou os olhos e um fio de chá voou da xícara e caiu em sua boca. Eu disse logo no início que não se pode ter um peixe e uma pata de urso ao mesmo tempo. A loucura do furioso também tem um preço. Usar poções para quebrar os limites, ao custo de perder a cabeça, não é nada. Ele disse isso com uma visão definida. No início da pesquisa sobre poções do País da Águia, ele já havia feito um julgamento. Os fatos também comprovam seu julgamento. Bai Yuan e Men Anven usavam o mesmo par de calças. É um pouco interessante aquela bruxa do santuário de Sakura Blossom. Men Anven bufou. Existe um uso para peido. Não é uma profissão variante do mestre Yin Yang. Os deuses da merda são na verdade Shikigami. Você não sabe o que é Shikami. Men Anven tem uma personalidade calma e tradicional, e esta profissão não lhe cai em nada nos olhos. Aos seus olhos, fosse a poção estudada pelo País da Águia ou a profissão de Nanako, era um lixo. Não é que ele tenha orgulho, se for sobre o conhecimento da profissão, disse em segundo lugar, ninguém se atreve a dizer primeiro. 400. Bai Yuan e Ning Taira não refutaram. Bai Yuan mudou de assunto. Se esses caras querem fazer isso, já é quase nos últimos dias, velho Men, preste atenção. Men Anven bufou, não se preocupe, já está pronto. O lado do velho deve estar pronto, apenas esperando que eles se movam. Ning Taira não entendeu por um tempo. Do que você está falando? Bai Yuan não escondeu isso e disse Lin Moyu como isca. Ning Taira de repente deu um pulo. O que você disse? Você usa Lin Xiaozi como isca, minha neta ainda está lá. Bai Yuan acenou com a mão. Não se preocupe, já estamos prontos há muito tempo.
Além disso, a isca não é apenas Lin Moyu, mas também Lin Moan, e o velho também está esperando. Men Anven disse em voz profunda, sente-se bem, não estrague nosso plano. Ning. Tyran se virou e não entendeu o motivo. Ok, então vou esperar aqui. Ele não vai a lugar nenhum, apenas espera aqui. Assim que algo acontecer, ele correrá o mais rápido possível e definitivamente não deixará Ning Yi sofrer um acidente. 000 Afinal ainda está acontecendo. As equipes do Santuário do Vaticano e da Academia Xiajinjin colidiram. O anel era tão radiante que impedia as pessoas de abrir os olhos. Todo o anel se transformou em um pequeno sol. À luz, os profissionais do Santuário do Vaticano apareceram fora do ringue um após o outro. Eles foram nocauteados. Eles ficaram todos perdidos depois de serem eliminados e nem sabiam como foram eliminados. Apenas um flash de luz e acabou. Jian Taotao disse em voz profunda, seu nome é Su Seng, mago da luz sagrada e um profissional lendário. Ele já foi admitido na Genesis Academy e deveria ter atingido o nível 30 há 2 meses, e manteve o nível especialmente para esta competição profissional. Ele disse uma vez que o objetivo desta vez é o campeonato, mas na verdade é para o brilhante nível de habilidade júnior. Su Seng surgiu com uma habilidade, eliminou diretamente a equipe do domínio sagrado do Vaticano, extremamente forte. A sua equipe está assim desde o início da competição. Exceto Su Seng, ninguém mais se mexeu. Su Seng deve desenvolver uma habilidade e vencer. O problema é que todos os times que foram eliminados por ele nem sabem como foram eliminados. Su Seng estava no ringue, seu corpo brilhando com luz branca, sagrado e solitário. Seu olhar varreu o público e, quando viu Lin Moyu, um traço de desgosto brilhou em seus olhos. O mago da luz sagrada é um atributo divino, enquanto Lin Moyu é um invocador imortal. Assim como quando Moyun viu Lin Moyu pela primeira vez, esse foi o desgosto instintivo provocado pelos atributos profissionais. Na última partida da primeira rodada das finais, Sentinel God Online enfrentou o Santo Supervisor. A batalha entre os dois lados é atraente. Sentinel Fighting God Online tem uma classe especial e se chama Starfighter. Os atributos do Starfighter são extremamente elevados e equilibrados, e suas habilidades são lindas e poderosas. Assim como Sentinel God Online, Sentinel Sek também tem sua profissão exclusiva. O culto sagrado combina as vantagens de cavaleiros e guerreiros, levando em consideração tanto o ataque quanto a defesa. Os dois lados estavam equilibrados e a luta era de ida e volta, o que foi maravilhoso. A batalha durou 10 minutos e finalmente o vencedor foi dividido. A equipe do Sentinel God Online venceu por pequena margem e avançou para a próxima fase. Os melhores curandeiros do Império do Verão Divino colocaram as mãos em todas as profissões para recuperar 0, e a próxima rodada da competição começará em 1 hora. Restam agora apenas 4 equipes no grupo de nível 20. Eles são a equipe Lin Moyu, a equipe oficial Sucente da Xiajinjin Academy, a equipe oficial da Aurora Academy e a equipe Starfighter de Sentinel God Online. Lin Moyu combinou com o domínio de Sentinel God. A Academia Xiajing é oposta à Academia Aurora. Jian Taotao contou a Lin Moyu as informações que havia perguntado. Habilidades fortes e atributos equilibrados. Os ataques vêm com ataques elementares e físicos. Ele também possui a habilidade Star Armor e possui defesa extremamente alta contra danos elementais ou físicos. No geral, não existem fraquezas óbvias nesta profissão. Mas não importa quão forte seja o atributo, ele pode ser mais forte que o guerreiro esqueleto? Enquanto não houver habilidade de controle, é quase impossível passar de frente pelo guerreiro esqueleto. Lin Moyu observou a batalha entre o Starfighter e o exército da Seita Santa e não usou nenhuma habilidade do sistema de controle. Ambos já atingiram o limite e nenhum deles utilizou habilidades de controle, o que significa que não existe nenhuma. Como não existem habilidades de controle? O resultado fala por si mesmo. Lin Moyu entrou no ringue, ainda estava sozinho. As 5 pessoas do domínio de Sentinel God também subiram ao palco.
Com a ajuda dos melhores terapeutas, eles se recuperaram totalmente. O espírito e o espírito atingiram seu estado máximo. Fury Starfighters, auxiliados por um War King. Abandonar o profeta em favor de um auxiliar War King mais abrangente. O War King auxilia os dois primeiros, o que pode aumentar o poder de ataque adicionando mais uma posição. Os 4 Starfighters olharam para Lin Moyu, com seu espírito de luta elevado. Lin Moyu, sabemos que você é forte, mas também não somos fracos. Nossa habilidade Star Armor pode enfraquecer muito o dano, e podemos ignorar completamente o guerreiro esqueleto e matá-lo diretamente. Você é um mago, diante do nosso ataque, você não consegue durar nem 2 segundos. Embora suas habilidades de maldição sejam poderosas, a última coisa que temos medo são as maldições. Capítulo 184. Várias pessoas estavam cheias de confiança, como se tivessem descoberto a fraqueza de Lin Moyu. E ele disse isso generosamente. Eles foram tão francos que deixou Lin um pouco envergonhado. Lin Mo disse levemente, desejo-lhe sucesso. Não se preocupe, teremos sucesso. Algumas pessoas não tiveram cerimônia, como se o fim já estivesse predeterminado. Quando soou o aviso para o início da partida, o War King Assist rapidamente aumentou seu status, e os 4 Starfighters já haviam corrido em direção a Lin Moyu como um raio. Um halo dourado envolveu todo o corpo, esta é a habilidade deles, Star Armor. Aumenta muito a defesa enquanto reduz o duplo dano físico elementar, o que é muito eficaz. Starfighters são exclusivos do Saint Fighting God Domain, e Star Armor é sua habilidade exclusiva. Enfrentando o apressado Starfighter, os dedos de Lin Moyu eram ligeiramente leves. Todo o anel foi subitamente envolto em luz vermelha. Algemas vermelhas apareceram acima das cabeças dos 5 ao mesmo tempo, e a velocidade de avanço diminuiu instantaneamente. Então os 4 guerreiros estelares estavam cheios de luz dourada, e a armadura estelar se expandiu rapidamente, envolvendo as algemas vermelhas nela. As algemas vermelhas quebraram rapidamente sob o impacto da luz dourada. Embora não esteja completamente quebrado, o efeito foi bastante reduzido. Lin Moyu entendeu, isso é o que eles disseram, não tinha medo de sua própria maldição. Embora nenhum ancião tenha levantado a maldição, sua própria habilidade armadura estelar tinha a capacidade de suprimir a maldição. Que boa habilidade! O Starfighter já está próximo. Quando ele estava prestes a lançar um ataque a Lin Moyu, seus olhos de repente ficaram pretos e então uma grande faca cortou em sua direção. Guerreiros esqueletos! O Starfighter estava preparado há muito tempo, rapidamente desviando para o lado para evitar o guerreiro esqueleto, e atacou Lin Moyu pela lateral. Apenas contornado, outra grande faca cortou de frente. Eu evito de novo. E depois a faca grande. Evite de novo. Ou uma faca grande. Então a luz brilhou na frente deles e o feitiço caiu sobre eles. Bang bang várias vezes, 4 caças estelares foram atingidos por feitiços ao mesmo tempo e voaram para longe. Só então os 4 viram o que estava acontecendo. 10 guerreiros esqueletos e 10 magos esqueletos formaram um círculo, protegendo Lin Moyu no meio. Não sobrou nenhuma lacuna, e se você quisesse atacar Lin Moyu, teria que quebrar a linha defensiva formada pelo guerreiro esqueleto e pelo mago esqueleto. Esta situação superou suas expectativas. Não esperava que Lin Moyu usasse esse truque. O ataque do mago esqueleto já havia chegado e eles rapidamente se esquivaram. Relâmpagos e trovões, o lutador estelar ficou subitamente chocado. Outros feitiços podem ser ocultados, mas os feitiços elétricos não podem ser evitados. A Star Armor neutraliza a maior parte do dano e, com o tratamento auxiliado pelo War King, ela pode aguentar por enquanto. Lin Moyu moveu-se ligeiramente e vários magos esqueletos pararam de atacá-los, em vez disso, lançaram um ataque contra o auxiliar do Rei da Guerra. A verdade está apenas dentro do alcance do feitiço 0,7. Todo o anel estava dentro do alcance de ataque do mago esqueleto,
e o auxiliar do rei da guerra não conseguia se esconder, e o Zero War King Assist de repente se tornou extremamente perigoso. Vendo isso, os Starfighters disseram em uníssono, lute de cima. Ó! 4 pularam alto e tentaram passar pelos guerreiros esqueletos e atacar Lin Moyu por cima. Ao mesmo tempo em que saltavam, os guerreiros esqueletos também saltavam alto, interceptando-os com grande precisão. Os dois lados colidiram no ar. O guerreiro esqueleto de repente fez um movimento inesperado. Os guerreiros esqueletos realmente os agarraram com força. Agarre-o com uma mão e corte violentamente com a outra. Essa ação os fez se vingar. Como poderia existir tal forma de jogar? Guerreiros esqueletos até agarram pessoas e as cortam. Que diabos é essa convocação? Apanhados por guerreiros esqueletos, eles não conseguem se esquivar. Em um piscar de olhos, ele foi esfaqueado várias vezes. Neste momento, o rei da guerra ajudou-se e não conseguiu protegê-lo, sendo impossível tratá-los. Os 4 lutaram freneticamente, e a armadura estelar explodiu com uma luz brilhante e finalmente se libertou das mãos do guerreiro esqueleto. Olhando para trás novamente, o War King Assist apareceu fora do ringue. Os rostos dos 4 eram como cinzas mortas. Agora há pouco, ele também disse que queria derrotar Lin Moyu, mas perdeu de forma tão simples. Vilões muitas vezes morrem em palavras Dorin. Moyu vai voltar a vencer, e o resultado já é esperado por todos. Quando ele convocou 20 esqueletos, ninguém ficou surpreso. Alguém também disse, direi apenas que Lin Moyu tem 10 guerreiros esqueletos e 10 magos esqueletos. Bem, eu disse isso. Um é uma equipe, como os outros podem lutar contra ele? Aqueles que adivinharam ficaram todos entusiasmados, como se fossem incríveis. Lin Moyu havia mostrado um total de 3 habilidades até agora. Convocar guerreiros esqueletos, magos esqueletos e maldições lentas. Muitas pessoas estão ansiosas para saber se Lin Moyu terá outras habilidades. A equipe da Academia Shajinjin liderada por Susen entrou no ringue. A equipe da Academia Aurora também subiu ao palco. O Mago da Luz Sagrada e o Arqueiro do Olho Divino, os 2 profissionais de nível lendário, estão prestes a colidir. O olhar de Suseng era frio e orgulhoso. Meu Mago da Luz Sagrada pode ficar entre os 5 primeiros na lendária classe de batalha principal. Seu atirador com olhos de Deus, você não consegue nem ficar entre os 10 primeiros. O que você vai lutar comigo? O olhar de Liu Xianren era solene e ele sabia que Suseng estava dizendo a verdade. É também uma classe de batalha principal lendária, e a diferença entre força e fraqueza não é pequena. Liu Xianren disse friamente, a verdadeira força e fraqueza devem ser conhecidas após a luta. Isso ainda precisa ser derrotado? Pelo bem da mesma profissão lendária, direi mais a você. Se fosse outra pessoa, eu nem teria preguiça de falar. Suseng tem um capital orgulhoso. Até o fim, até o fim. Ninguém conseguiu sustentar sua primeira habilidade. Aos seus olhos, apenas o mesmo profissional de nível lendário, e qualificado para falar sozinho 0. À medida que a formação flutuava 04, a voz soou e a batalha começou de repente. Suseng ergueu ligeiramente a mão e em um instante ela ficou radiante. Novamente o mesmo ataque. Suseng só usou essa habilidade desde a competição. Ninguém pode impedir isso. Eu nem sei como perdi. À luz, os membros da Academia Aurora apareceram fora do ringue, um após o outro, e finalmente até Liu Xianren apareceu fora do ringue. Do início ao fim da corrida, leva menos de 10 segundos. Liu Xianren, que também era um profissional lendário, também perdeu. Perdido tão nitidamente, perdido inexplicavelmente. Mesmo Liu Xianren não sabia perder. Suseng olhou de cima. Como eu disse, temos uma grande lacuna. Então ele virou a cabeça para olhar para Lin Moyu. É a sua vez, não preciso descansar, não sei se você precisa. Apresse-se e conserte você, meu bem, volte para descansar.
Se não fosse pelo pergaminho de habilidade brilhante, esse tipo de competição chata, eu não me daria ao trabalho de participar. Su Seng não colocou Lin Moyu em seus olhos. É preciso dizer que ele não prestou atenção a algumas outras profissões. Até os 4 companheiros atrás dele foram enviados pela academia para completar os números. Eles não precisam fazer nada, assista a peça inteira. Um árbitro sobrevoou o ringue e disse a Lin Moyu, Su Seng propôs lutar. Lin Moyu, você quer lutar agora ou descansar mais tarde? Lin Moyu não perdeu nada, então compare agora. Termine o trabalho mais cedo ou mais tarde. Não importa se você não consegue entender as habilidades de Su Seng. A armadura de osso não é uma decoração, não importa qual habilidade você tenha, você pode quebrar a armadura de osso. A armadura óssea pode até bloquear o raio mortal do Rei Demônio Flamejante, sem mencionar as habilidades de um profissional de nível 29. Não importa quão forte seja um profissional lendário, há um limite. Lin Moyu caminhou até o ringue. Su Seng disse algumas palavras a vários membros da equipe atrás dele. Várias pessoas pularam rapidamente do ringue. Eu sei, você também é da Academia Xiajinjin e ouvi sobre o que você fez na Academia Xiajinjin. Tomar cópias das pessoas para ganhar pontos, uma coisa tão humilhante pode ser feita. Alunos comuns são alunos comuns, o que realmente deixa as pessoas sem palavras. Os olhos de Su Seng estavam cheios de desgosto pelos atributos profissionais, e ele disse em uma só boca. O rosto de Lin Moyu gradualmente tornou-se sombrio. Você pode ser arrogante e isso não é da minha conta. Mas venha e me ensine uma lição. Qual cebola verde você conta? Você tem uma doença no cérebro? Lin Moyu falou de repente. Su Seng ficou surpreso. O que você disse? Lin Moyu disse, se você tem uma doença cerebral, vá a um terapeuta e não latir como um cachorro aqui. O rosto de Su Seng ficou cada vez mais vermelho. Capítulo 185. Jian Taotal parecia estranho. Por que isso é um pouco familiar? Ning Yi sorriu, um pouco envergonhado. Aprendi na minha casa. Jian Taotal não conseguiu evitar que os cantos da boca se contraíssem, parecendo que queria rir, mas não conseguia. Su Seng disse friamente, você se atreve a me repreender, você se atreve a me repreender. Idiota! Lin Moyu bufou friamente, sem se preocupar em prestar atenção nele. Algumas pessoas são muito hipócritas e arrogantes. Eu realmente pensei que ele fosse o segundo mais velho, mas na verdade não era nada. A voz de Su Seng tornou-se cada vez mais fria, a batalha de palavras não tem sentido, apenas os punhos são a última palavra. Lin Moyu não se preocupou em prestar atenção nele. Talvez a profissão lendária o tenha feito se perder, e isso não fazia sentido para esse tipo de pessoa, e a única maneira era pisoteá-lo. A batalha começa. 5 guerreiros esqueletos apareceram na frente de Lin Moyu. Su Seng ignorou o guerreiro esqueleto, morto-vivo dos mortos-vivos, aceite o castigo da luz sagrada. O anel iluminou-se novamente, transformou-se em uma massa branca de luz e nada pôde ser visto. Na massa leve, a armadura óssea de Lin Moyu brilhou, obviamente sob ataque. Os ataques vêm da luz, luz de todos os lados, luz que não pode ser evitada. Os ataques de Light são generalizados e mesmo os melhores cavaleiros não conseguem bloquear todos eles. Havia uma aura especial na luz e Lin Moyu sentiu uma sensação de familiaridade. Depois de sentir isso, finalmente entendi, acabou sendo um ataque espiritual. Esta respiração tem 8 ou 9 pontos semelhantes à respiração da chama de sua alma. Acontece que o ataque de Su Seng foi um ataque espiritual. E é diferente da chama da sua própria alma. Não tão ardente, causando muitos danos diretamente. Há também uma espécie de sapo cozido quente, e o oponente é morto diretamente pelo ataque antes que ele perceba. Silenciosamente, nem o adversário sabe como foi eliminado. Infelizmente, o ataque no nível espiritual ainda está dentro do alcance da defesa da armadura óssea.
Com seu orgulho, Su Seng manteve a luz com uma das mãos e a outra já estava levantada. Lin Moyu parecia estar atordoado em sua linha de visão e não houve movimento. Vai e morra. Habilidade: Lâmina de Luz. Uma grande faca composta de luz cortou em direção a Lin Moyu. A grande faca também contém o poder da luz e a velocidade é muito rápida. Quase instantaneamente, caiu sobre Lin Moyu. A razão pela qual o Mago da Luz Sagrada pode se tornar uma profissão de nível lendário também é uma existência muito poderosa na classe de nível lendário. É precisamente porque ele pode realizar ataques espirituais e manipular o poder da luz. A armadura de esqueleto era extremamente forte, e a grande faca caiu sobre ela, incapaz de sacudi-la nem um pouco. As sobrancelhas de Su Seng franziram ligeiramente e a armadura de esqueleto era mais forte do que ele pensava. Sua lâmina de luz nunca foi boa. Liu Xianren, que também era uma profissão lendária agora, também foi derrotado pelo ataque da Light Blade, mas não esperava que Lin Moyu fosse capaz de bloqueá-lo. Clique, clique. O mundo de luz estava silencioso e os passos dos esqueletos eram particularmente óbvios. 5 guerreiros esqueletos correram na luz branca sagrada. Em um piscar de olhos, ele chegou na frente de Su Seng e sua mão subia e descia. A luz sagrada é apenas um ataque espiritual e não tem efeito sobre esqueletos. Su Seng ficou cheio de desgosto. Impacto da luz sagrada. Uma luz ainda mais rica apareceu na frente dele. Com uma forte aura de santidade, explodiu com um estrondo. Os 5 guerreiros esqueletos foram imediatamente surpreendidos. Lin Moyu podia sentir que o guerreiro esqueleto não sofreu muitos danos. O poder da luz sagrada e o poder morto-vivo do esqueleto são restringidos mutuamente. Restringir ou não quem depende da força dos dois lados. Os atributos do guerreiro esqueleto excediam em muito Su Seng, e suas habilidades não poderiam causar muitos danos ao guerreiro esqueleto. Acontece que o efeito dessa habilidade agora é semelhante à habilidade de controle, que explode o guerreiro esqueleto. Su Seng ainda carregava seu orgulho e, aos seus olhos, a luz sagrada poderia conter a escuridão. A estranha física do sistema imortal deve ser purificada e destruída na luz sagrada. Mas no segundo seguinte, o guerreiro esqueleto rapidamente se levantou novamente depois que 400 caíram no chão, e todos os ossos de seu corpo estavam intactos e ele não ficou ferido. Isso não pode ser! Su Seng não acreditou quando quis atacar novamente. Com um estrondo, 2 relâmpagos caíram de frente. Su Seng tremeu e suas habilidades foram interrompidas repentinamente. A luz branca que envolvia o anel desapareceu e as pessoas puderam ver o que estava acontecendo no anel. Fumaça preta saía do corpo de Su Seng e seu cabelo estava de cabeça para baixo. Ei, ainda não foi eliminado. Lin Moyu também ficou um pouco surpreso. Profissionais de nível lendário são dignos de serem profissionais de nível lendário e seus atributos são realmente mais fortes do que as pessoas comuns. Mesmo com o físico fraco da linhagem dos magos, ele poderia resistir aos ataques de 2 magos esqueletos sem ser eliminado. Su Seng parecia envergonhado e trêmulo neste momento. Ataques de feitiços elétricos não são confortáveis. Ele cerrou os dentes e lançou sua habilidade novamente, e um escudo mágico branco apareceu em seu corpo. Habilidade: Escudo de Luz Sagrada. Esta foi a primeira vez que ele usou uma habilidade defensiva. Admito que subestimei, antes. Ele terminou de falar, o guerreiro esqueleto já havia corrido na frente dele e a grande habilidade com a faca em sua mão explodiu. O poder do imortal e o poder da luz sagrada são restringidos mutuamente. Quando o guerreiro esqueleto explodiu com habilidades, ele facilmente rasgou o escudo da luz sagrada. A grande faca apareceu e, em 1000 momentos, uma aura branca explodiu na mão de Su Seng. O guerreiro esqueleto ficou chocado novamente. Habilidade: Anel de Luz. Ele também tem um efeito de choque, que é semelhante ao efeito do anel antifogo da classe mago. Eu admito que subestimei. Estrondo. Mais 2 relâmpagos caíram sobre ele. Su Seng ainda não conseguiu terminar suas palavras.
Atacado novamente pelo Mago Esqueleto, Su Seng não sobreviveu desta vez e já havia aparecido fora do ringue. Sempre foi eliminado e a arrogância na expressão de Su Seng nunca desapareceu. Só que agora é inacreditável. Ele não acreditava que seria eliminado. Lin Moyu balançou ligeiramente a cabeça e pensou em uma frase que ouvirá antes. O vilão morre por falar demais. Conselheiro Shu Wei, sob o comando da Sociedade de Adoração do Demônio. Su Seng olhou feio para Lin Moyu. Por quê? Porque ele nem terminou de falar. Ganhar. Lin Moyu venceu. Isso vence? O ataque de Su Seng foi ineficaz contra Lin Moyu? Como Lin Moyu quebrou o ataque de Su Seng e qual é exatamente o ataque de Su Seng? Profissão de nível lendário, Mago da Luz Sagrada, ainda perdida para Lin Moyu. As pessoas suspiraram uma após a outra, suspirando com o poder das palavras de Lin Mo. Ao mesmo tempo, eles não entendiam quais eram as habilidades de Su Seng. Por que a habilidade que era invencível desde o início do jogo falhou no lugar de Lin Mo? Su Seng olhou para Lin Moyu por um momento. Finalmente, ele disse em voz profunda, você ganhou desta vez. Mais tarde, quando todos nos tornarmos profissionais avançados, voltaremos a competir e então contarei a vocês o quão forte sou. Depois disso, ele virou a cabeça e saiu. Embora perder seja perder, a arrogância ainda é a mesma. Lin Moyu sentiu que o cérebro dessa pessoa tinha alguns problemas e ela parecia estar imersa em seu próprio mundo. O jogo termina e a formação desaparece. Ning Yi saltou para o ringue, abraçou Lin Moyu imediatamente e exclamou feliz, ganhamos! Lin Moyu a abraçou e tocou sua cabeça. Vencer é algo que já está decidido. Desde o início da competição, Lin Moyu disse que o campeão deveria ser seu. Ele tem essa confiança. Mesmo que ele ganhasse o campeonato, o humor de Lin Moyu oscilou apenas ligeiramente. O olhar caiu sobre o prêmio no ar. Um pergaminho de habilidade júnior brilhante que é útil para ele. Longe, na academia Xiajinjin. Ning Tairan testemunhou essa cena, assoou a barba e olhou com raiva. Garoto fedorento, solte Yi. Bai Yuan riu e disse, velho Ning, você pode ver claramente, está é a linguagem silenciosa de sua neta segurando o primeiro, e se você quiser deixar ir, também é sua neta que deve deixar ir. Ning Tairan bufou, garoto fedorento, se você se atreve a intimidar Yi, mais cedo ou mais tarde quero que você tenha uma boa aparência. Bai Yuan deu um tapinha em sua coxa, não se preocupe, minha família Moyu não intimidará as pessoas. Bai Yuan agora é um orador silencioso da minha família e seu nome é extremamente afetuoso. Ning Tairan parou de falar, o bebê que ele finalmente criou foi enganado assim. Na arena primária, as competições nas 3 categorias obtiveram rapidamente os resultados finais. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.